Hola a todos y todas Olá a todos e todas, a esta bom actividad dia e virtual. bem-vindos e bem-vindas a essa Me ha atividade. resultado Muito interesante. obrigada Mi nombre es pelo interesse em Maribel, participar. Eu sou a Paz Gonçalves representante de Fundación Avina, e eu sou membro da y Fundação es un Avina. gusto ver que se han inscrito, que E se para están mim é um sumando prazer ver que vocês estão aqui a participando esta actividad. e que vão participar nessa atividade de hoje. Tienen la traducción disponible en tres Vocês idiomas, têm por tradução favor, simultânea elijan el disponível em idioma que 3 deseen idiomas, tomar então, por voz. favor, escolham seu idioma de Español, preferência. portugués Podem o escolher inglés, entre espanhol, português e inglês. clicando en el loguito que está, debería estar Podem abajo fazer, en vuestro podem panel. clicar embaixo na Eh, parte de Mientras interpretação se e siguen escolher o conectando, idioma. voy a hacer Vamos unas esperar mais breves pessoas se anuncios conectarem una e, no breve entanto, eu vou introducción fazer alguns que anúncios e uma pequena finalizaremos introdução a esse para webinar. poder compartirles nuestra experiencia desde Avina A hace gente vai 3 años falar da nossa como experiência observador ante la Convención de Cambio e a Climático. acreditação Vamos a como contar órgão con las organizador e palabras vamos de também bienvenida de contar com la algumas palavras de directora de Cambio boas-vindas Climático de Fundación Avina, Paula da Ellinger. diretora de mudança Luego, climática, a Maribel Paula Cabrera Ellinger, va a e estar depois contando cómo es el Maribel proceso Cabreira para que vai puedan contar como é o inscribirse, processo cuál ha de sido la inscrição experiencia y las e lecciones como foi a aprendidas durante experiência e algumas estos lições años y puede ser muy aprendidas útil pela para que Fundação sus Avina. Eu acho que pode ser estudiantes muito útil para vocês y conhecerem bem docentes como é o futuros processo. E por último, a vamos a Charlotte Scott, estar que dando vai parte falar de la com a sesión gente de preguntas y respuestas y el cierre, ¿no? e vai Antes de fazer a esto, les parte de quiero perguntas e ir respostas e o esperando encerramento. sus preguntas en el box que Vocês van podem a ver colocar suas abajo, que está escrito perguntas Q y A, que es na caixa de para perguntas e ir dejando respostas que ahí vocês sus podem ver preguntas. embaixo na tela do Eh, Zoom. las pueden ir incorporando a lo largo de todo el webinar. Cuando tengan Vocês alguna podem colocar as suas consulta o alguna perguntas duda durante o van al webinar, inicio, quando surgir a pueden estar pergunta, ahí y al dúvida final ou de la necessidade de presentación de esclarecimento. Maribel No vamos a final, abrir então, da espacio apresentação da para Maribel, preguntas. a gente vai abrir esse Ahora espaço sí, para le perguntas e doy la palabra respostas. a mi Bom, agora colega sim, eu Paula vou passar a Ellinger palavra para para a la apertura Paula formal Ellinger, de esta actividad. que vai abrir a atividade. Muchísimas gracias, Paz. Buenos días y buenas tardes a Bom todos y dia todas e que nos boa tarde, acompañan. muito obrigada, Es realmente Paz. un placer participar de la apertura de este espacio. É um Quisiera prazer participar na empezar abertura desse agradeciendo espaço. Eu gostaria de começar a UNESCAR agradecendo a y a equipe todos ustedes que que dedican organizou una hora de e a su todos día vocês para que entender dedicam uma hora do las seu dia para estar aqui e importantes entender como se convenciones de Naciones acreditar Unidas contra el Cambio para Climático a como organización observadora. Convenção Tal Quadro vez das ustedes Nações Unidas sobre ustedes Alterações sepan ya Climáticas. o Talvez para muitos de muchos sea vocês já novedad, saibam, pero para ou asistir a una COP y não, otras reuniones que para organizadas por la assistir convención à COP e es outras necesario ser organizações, un outras organismo reuniões observador, organizadas, ¿no? você Así que precisa ser uma volverse una organização organización observadora observadora. no es Mas necesariamente virar uma organização observadora não é automático, sencillo, que necessariamente decimos uma de la coisa forma automática, más simples, light. e por isso Nosotros temos a sabemos Maribel que que vai falar sobre isso conocer el hoje. camino de las piedras es lo que hace Às vezes, falta para saber que una quais são os organización pueda obstáculos é importante. acreditarse y con eso Assim, a participar en organização estos consegue se espacios, ¿no? acreditar e participar Las nesses COPs y espaços. otras reuniones organizadas A por la COPS Convención son espacios e muy outras importantes para posicionar voces, são muito posicionar importantes temas, para posicionar vozes, acompañar e assuntos, influenciar la temas agenda e climática. acompanhar e também En la impactar a última agenda COP, tal vez climática. ustedes hayan Na visto última COP, la delegación talvez de vocês viram organizaciones como a vinculadas delegação a de combustibles organizações fósiles ha vinculadas sido aos muy combustíveis grande. fósseis Es muy foi importante muito que los grande e é muito niveles importante que a aumentando gente la faça frente a participación de isso, que a las gente voces del aumente a sur global participação das y de vozes do Sul organizaciones Global de e base também de territorial. organizações Así que de con base ese territorial. webinario esperamos incentivar que Então, más esperamos organizaciones de sociedad incentivar civil mais busquen su organizações propia da sociedade acreditación, civil a que procurar sean sua própria independientes en este proceso y puedan acreditação, que sejam participar de la independentes no COP processo y e que otras possam reuniones organizadas por la participar Convención con total da COPS autonomía. e outras Hoy organizações vamos a com escuchar de autonomia. Maribel la historia de Fundación Hoje Avina y su vamos proceso de ouvir acreditación da Maribel e como foi o y processo después vamos a de tener un espacio para credenciamento preguntas y da Avina e respuestas. depois vamos ter espaço
para perguntas e respostas. Antes de passar para a Maribel, eu queria dizer que esse webinar está sendo organizado pela Fundação Avina e South South North no marco de um programa que procura elevar as vozes das pessoas e procurar um papel nas mudanças climáticas. E está presente em Brasil, Bolívia, Paraguai, Zâmbia, Quênia, Tunísia e Indonésia. Bom, muito, muito obrigada a todos e todas. E agora eu deixo vocês com a Maribel. Gracias, Paulita. Perdón que no había quitado el mute. Muito obrigada, Paula. Bom, eu acho que todos conseguem ver a minha tela, não é? Bom, eu queria só dizer que a nossa organização é uma organização cujo pilar de ação está na capacidade que vem desenvolvendo nesses anos, onde reúne e articula diferentes atores e setores através de processos colaborativos, onde nós geramos impacto através do que nós chamamos colaboração. Sabemos que sozinhos não conseguimos fazer nada, então por isso estamos agora neste espaço para que juntos tentemos entender o processo e de alguma forma continuar juntando vozes, esforços para poder avançar nesse assunto que tanto preocupa o mundo. O nosso desafio é tentar responder e aproveitar as oportunidades de mudança baseado em 3 eixos: ação climática, inovação democrática e a economia regenerativa e justa. Somos uma organização global que impulsiona processos e, através desses processos, tentamos fazer destacar a dignidade humana e o cuidado do planeta. Como a Paula disse, nós decidimos fazer o credenciamento como observadores. Isso para aproveitar um direito que temos todos e que está estabelecido no artigo 7 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança climática, que diz que qualquer órgão nacional ou internacional qualificado nas matérias abrangidas pela Convenção possa participar na Conferência das Partes na qualidade de observador. A admissão das organizações será regida pelo regulamento interno adotado pela Conferência das Partes. Nós vamos mostrar para vocês os links para que vocês tenham esses links. A Fundação Avina, então, decidiu que ia se credenciar, e o primeiro que fez foi ver quais eram os critérios de elegibilidade. E quais são? Bom, o primeiro é que se alguma organização tem escritórios regionais ou afiliados em outro país, só tem direito a registrar a sede, a organização sede ou internacional. Se quiser registrar outra entidade, outro escritório, precisa ter mais cuidado, porque só permitem um escritório. Também temos que ser organizações que têm personalidade, digamos, jurídica independente, ou seja, legalmente registrada. E isso tem a ver com o ponto 1 que eu mencionei antes. E também precisamos ter completado pelo menos um ano fiscal para poder apresentar documentos como o balanço financeiro, por exemplo. E também as empresas com fins lucrativos e pessoas físicas não são elegíveis para a admissão.
Bom, esses são então os critérios. E assim foi que começamos o processo. Mas antes, é importante também mencionar essas considerações que temos que levar em consideração. O processo é só feito uma vez que a gente for acreditado ou credenciado, não precisa repetir mais. Esse credenciamento é independente de qualquer outro credenciamento. E pode demorar aproximadamente 1 ano e meio o processo. As candidaturas, como observadores, são recebidas através da plataforma que se chama Sistema de Aplicação Online, e é apenas uma vez. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não veem a informação, podem entrar em contato com eles por e-mail. E por causa do tempo que demora para completar o processo, pedem que o 31 de agosto de cada ano, todos os documentos já sejam enviados. A informação pode ser apresentada numa das 6 línguas oficiais das Nações Unidas: árabe, chinês, inglês, francês, russo, espanhol. E a informação também apresentada, que já vamos ver, deve ser completa para poder ser avaliada. Os avaliadores apenas verificam se tudo está completo e devidamente aprovado e validado para poder aprovar. Se não acharem toda a informação, eles avisarão que está incompleto e serão automaticamente adiados para o próximo período de revisão. Esse credenciamento só permite participar nas sessões da COP, ou seja, a gente está aí na lista para poder participar nas conferências das partes. Como organização, para participar nas COPs ou em sessões paralelas, durante a COP, isso é a parte. Isso tem que ser feito cada ano e é um processo independente. Uma vez credenciados, precisamos fazer esse processo à parte. Não tem limites para registrar participantes, mas se registrarmos 10, 15, não podemos garantir que todas essas pessoas vão poder participar. No caso da Fundação Avina, a gente vem trabalhando com uma cota de 5 pessoas para participar. E as organizações que não estão acreditadas ou credenciadas podem pedir que sejam registradas. E o prazo para isso, esse ano, fecha ou é dia 31 de julho de 2022. Então, se você quiser ser parte dessa nova COP, precisa levar em consideração esse ponto. O processo de credenciamento tem 4 partes, 4 fases. Primeiro, a solicitação de admissão, e tem um prazo que é 31 de agosto do ano antes da COP. Depois, a UNFCCC revisa essas solicitações recebidas, e uma coisa interessante é que eles demoram para fazer essa avaliação aproximadamente 3 a 6 meses. Isso é depois de receber a informação. Se a informação for aceitada, então a gente passa para a seguinte etapa. E aqui recebemos uma admissão provisória. Isso acontece 3 meses antes da COP.
E depois, sim, chegamos ao último passo ou etapa, que é a admissão formal. Esse processo nos fez apresentar os documentos dia 16 de fevereiro de 2011. 5 meses depois, eles solicitaram esclarecimentos. Naquele momento, tivemos que ajustar várias coisas para esses esclarecimentos, que a gente já vai ver. E a gente demorou 15 dias para dar a resposta, e quando a gente estava prontos para dar a resposta, eles disseram, como não responderam, vocês têm que esperar até o seguinte ano. Então, em março de 2012, apresentamos novamente a informação e dia 23 de agosto de 2012, fomos admitidos ou aceitados como observadores temporários. E 5 de dezembro de 2012, viramos observadores formais. Então, quanto tempo passou? Originalmente, 14 meses para conseguir ser admitidos como observadores formais. E o que a gente apresentou? Bom, uma carta da organização solicitando admissão assinada pelo líder da organização e também cópias de documentos oficiais assinados pelos respectivos governos, estatutos, por exemplo, certificado de registro, prova do estatuto sem fins lucrativos. Também apresentamos um relatório anual recente, a informação sobre as atividades que realizamos e que estão associadas à convenção, e também informação sobre relações estabelecidas com outras organizações e um formulário de contato organizacional. Após 5 meses, como eu disse, eles falaram, precisamos que vocês completem essa informação adicional precisamos saber com todos os assuntos relacionados com a convenção. E precisamos também de uma nota que diz que a Vina não realiza negócios comerciais através de sociedades anônimas ou limitadas e que não recebeu qualquer lucro para ser distribuído. O balanço também tem que estar devidamente certificado. E também tínhamos que confirmar qual foi o investimento da Vina em 2011 na iniciativa sobre alterações climáticas e como a gente tinha feito o nosso trabalho de advocacia política. Depois, no dia 13 de julho, o que viu foi uma dificuldade no ponto 3. Por quê? Porque o que eles pediam, esse balanço certificado, naquele momento, o nosso balanço auditado estaria pronto no final de julho somente. E também os auditores externos não certificam nada sobre os números da organização. O que eles fazem é dar um parecer sobre se a informação apresentada é apresentada de forma justa. Então, foi todo um assunto e a gente não conseguiu que os auditores fizessem exatamente o que precisávamos, mas depois de várias trocas, conseguimos que a autoridade da organização conseguisse, sim, assinar uma nota ou um parecer dizendo que o balanço correspondia com aquilo que queriam receber. Bom, e como eu disse, então recebemos esse e-mail dizendo que, bom, que tinha informação faltando para completar o pedido e que tínhamos que esperar até o ano seguinte. Aí enviamos toda a informação que eles tinham pedido para poder responder a esses esclarecimentos, ou pedido de esclarecimento, e em agosto tivemos, então, o credenciamento temporário. E, em dezembro de 2012,
Um ano depois, 14 meses depois, conseguimos a admissão final como observadores. Quais foram, então, algumas lições aprendidas? Bom, vamos tentar resumir. Garantir que a informação está completa e detalhada. Se eles pedem A, B ou C, temos que mandar A, B ou C. É importante que a gente responda tudo ao pé da letra. Também responder imediatamente a quaisquer pedidos de informação recebidos, já viram o que aconteceu com a gente, né? E também identificar corretamente cada documento carregado para a plataforma. A gente tem que ver direitinho a nomenclatura, que o nome corresponda com o que eles pedem e que não exista uma dificuldade para eles, né? Porque talvez não conseguem localizar um documento e dizem que o documento não está aí, justamente porque o nome é diferente. Identificar ou atribuir pelo menos 2 pessoas para serem responsáveis pelo processo. Isso é chave. Também precisamos coordenar várias coisas, criar narrativas, então por isso é importante ter pelo menos 2 pessoas para serem responsáveis pelo processo. Também precisamos das senhas à disposição da organização, os dados de usuário e senha. E verificar constantemente a plataforma para pedidos de informação. É muito importante isso. Embora as notificações cheguem por e-mail, a gente precisa ir para a plataforma e verificar. E também fazer um acompanhamento a cada 2 semanas para ver como o processo está progredindo. A gente não entendia como não respondiam ou confirmavam nada após 4 meses, então sempre é bom fazer esse acompanhamento. Não tem problema nenhum em fazer esse acompanhamento. O que vocês veem em amarelo são os detalhes sobre algumas partes dos requisitos. Tem a carta, por exemplo, de pedido do chefe da organização e depois as cópias dos estatutos. Também precisamos incluir um parágrafo que confirme o cumprimento das diretrizes e políticas da UNFCCC. Lembrem que pediram isso antes. E agora ficou ainda mais claro. E na plataforma vocês conseguem ver um modelo dessa carta para vocês não terem nenhum problema com isso. Também incluir um parágrafo sobre a política de antidiscriminação da organização, por exemplo, que não se tolera qualquer forma de discriminação com base na raça, idade, religião, sexo, orientação sexual ou nacionalidade. E depois tem o segundo ponto, que é igual ao processo anterior, mas agora explicam com mais detalhes. Então, por exemplo, os documentos devem incluir informações sobre o tratamento dos bens em caso da dissolução da organização ou alguma, por exemplo, alteração destes documentos, porque pode haver alguma emenda ou alguma revisão ou modificação. Também o certificado de incorporação e o estado financeiro mais recente da organização. E também os relatórios anuais também, mais recente, ou qualquer prova do envolvimento da organização em assuntos relacionados com a UNFCCC nos últimos 24 meses e também enumerar as redes das quais a organização faz parte e, de novo, a parte
da investigação ou pesquisa, incluindo universidades, prova da independência acadêmica. Então, é muito bom revisar exatamente quais são os requisitos, porque isso pode mudar a qualquer momento. E aqui, por último, queríamos mostrar para vocês justamente esses links de referência. Tem aqui as diretrizes gerais do processo, processo de candidatura, lista de organizações que foram acreditadas. E isso é muito importante para saber quais organizações estão acreditadas. E também tem as orientações para as ONGs acreditadas que desejem participar nas COPs e o manual do usuário para o uso da plataforma OAS. Também está online. Bom, com isso eu fecho a minha parte e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Maribel, por essa palestra ótima. Você terminou no tempo que você tinha. Perfeito, maravilha. Estamos muito bem em termos de tempo. Eu vi que já tem algumas perguntas. Eu vou, então, passar a palavra para a nossa colega Charlotte Scott, que está ajudando aqui hoje para que seja possível esse webinar e que chegue não só à América Latina, mas também para a África e Ásia. Então, muito obrigada por isso, Charlotte. Agora é com você. Vamos, então, entrar na parte de perguntas e respostas. Great, thank you. Thank you so much, Paz, and thank you very much, Maribel. Muito obrigada, Maribel, por essa apresentação. Obrigada, Paz. Eu percebi na caixinha de perguntas e respostas que tem algumas perguntas sobre a documentação e a apresentação da documentação. Vamos compartilhar com vocês essa apresentação depois, vamos compartilhar a gravação também e esperamos poder compartilhar nos idiomas de vocês, vamos traduzir a apresentação para que isso seja útil para todos vocês. E se vocês conhecem alguém que não conseguiu se juntar ao webinar de hoje, vocês podem compartilhar tudo isso com eles. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver, eu acho que está em espanhol, então talvez eu peça para a Natália fazer a pergunta. Tem uma pergunta aqui se é possível credenciar uma universidade federal, a exemplo, a Universidade Federal do Tocantins, UFT. Eu posso responder. Na verdade, os únicos critérios que vocês viram aí apresentados são os que vocês têm que considerar. Se cumprirem com os critérios, ou seja, toda a parte do ano contábil, por exemplo, o estado financeiro, e que não seja pessoa física, que seja... Por exemplo, se tiver todos esses documentos, não vejo por que não poderia participar. Ou solicitar o credenciamento. E tem outra pergunta aqui sobre a documentação, se precisa ser apresentada em idioma original. Bom, Ornella, eu entendo que você está falando aqui dos estatutos e esse tipo de documentação, não é? Bom, que nem a informação que vai na carta, que pode ser em qualquer um dos 6 idiomas, o mesmo acontece com esses documentos que você menciona. A gente precisa apresentar em algum desses 6 idiomas aceitados.
Thank you. Thanks very much, Maribel. I think there are also Muito obrigada, Maribel. Eu acho que também tem mais perguntas chegando. Vamos ver aqui. Tem uma que diz aqui: quantos, digamos, credenciamentos uma organização consegue, ou quantas pessoas uma organização consegue trazer? La cuota que tiene Avina, que ha venido históricamente teniendo, es de 5 personas que A pueden Avina tem uma cota de 5 pessoas que podem participar. A gente registra até 15 ou 20 pessoas, tem um formulário que precisa ser completado, e no final, eles têm um limite de pessoas, então eles devem fazer algum cálculo matemático para dizer, bom, das 500 pessoas que solicitaram, somente conseguimos ter 100. E esses 100 vão ser distribuídos entre essas organizações que registraram seus participantes. Então, eu não tenho como calcular uma cota de participação, mas é mais ou menos assim que funciona. O prazo é 31 de julho desse ano. Isso é para candidatar pessoas a participar. Aí é importante ver qual organização credenciada pode incorporar a lista de participantes. E aí é feita a análise das pessoas registradas, das pessoas que podem ser admitidas, e em novembro todos recebem a confirmação final. Laura, eu vi que tem uma pergunta aqui sua sobre a possibilidade de se credenciar para esse ano. Não, já não é possível, já passou a data. É importante, sim, levar em consideração que qualquer um pode ir no lugar onde é organizada a COP, não precisa estar credenciado ou numa lista, mas o que você não pode fazer é entrar nas sessões. Você pode ficar lá fora, pode visitar os estandes, pode participar em alguns espaços públicos, digamos, mas não podem entrar aos espaços abertos de diálogo, de negociação. Para isso, precisa do credenciamento. E as pessoas que sim participam precisam estar devidamente registradas. Queda claro. Eu não sei se ficou clara a minha resposta. Great. I think I don't see any new questions coming through, but Eu não vejo mais perguntas entrando. there are a few questions about will the reference links be available? Tem perguntas sobre os links de referência, se vão estar disponíveis, se podemos compartilhar a apresentação, e sim, vamos compartilhar depois do webinar. Alguém levantou a mão. Acho que tem uma pergunta aqui. Conhecem alguma rede que podemos contatar com organizações credenciadas para esse ano e assim procurar ingressos? Bom, na apresentação, que a gente conheça, eu acho que não. A Paula está aqui ainda? Não, eu acho que ela já saiu. Bom, a Paula falou de 2 organizações, eu não lembro do nome agora, mas a gente poderia procurar essa informação. São organizações credenciadas que não costumam assistir, mas o que vocês podem fazer é que vocês vão ver um link na apresentação. Esse link mostra todas as organizações credenciadas, vocês podem ver informação por país, e aí podem consultar qual vocês conhecem que possam ajudar. Mas esse ano, eu acho que não todas vão ter a possibilidade de ir, não só por questão de custos, mas também porque muitos ainda não querem viajar e mais, então talvez esse ano existam mais possibilidades.
A cota na Fundação Avina foi de 5 pessoas. E, bom, está completa. Okay, that's great. I think we still have a few more minutes, so if there are more Bom, questions, ainda temos alguns minutos. Não sei se tem mais perguntas, comentários. but I don't see. Charlotte, I would like to make a question. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Charlotte. Sim, claro, por favor, fique à vontade. I will go ahead in Portuguese. Vou fazer em português. Se para entrar, sabendo que o Egito é um país com algumas limitações, para participar do side events, a gente precisa mesmo assim estar credenciado para facilitar a entrada no país? Sí, sí necesita estar acreditado. Sim, você precisa estar credenciado. Porque los side events o los Porque esses side events, paralelos que se ou os eventos paralelos que se desenvolvem, ser eventos que han sido aprobados por la são eventos que foram aprovados pelas organizações da y para Conferência das Partes. E, para ser aprovados, les asignan un espacio, eles têm um entramos espaço, en la agenda de todas las entramos na actividades que se van a agenda das realizar. atividades que vão ser Entonces, realizadas. las Então, personas sim, van a participar y en nombre de una precisam organización acreditada. as pessoas ir ¿Puedes em explicar nome de uma organização credenciada. otros Como eventos eu disse, podem existir outros eventos que não são parte da agenda da convenção, e aí sim, qualquer pessoa pode participar, mas não nesses eventos da Conferência das Partes, não os eventos formais. E existem sim outros eventos fora da COP, e as pessoas podem sim ir e Creo que hay otra mano de Val Gochi, ¿no? eu acho que tem uma outra mão levantada. No sé si tenían Tem alguna Angélica e mais alguém. Angélica Rovedo. Ah, no, Estoy viendo Sí. que está muteada. sim. Ah, ok. Não tenho nenhuma questão. Eu quero saber, eu quero receber esses links, Ujú. mas está bem esclarecido, sim. Excelente, Angélica. Sí, van a recibir las... Excelente, Angélica. Sim, você vai receber a apresentação e nos 3 idiomas, para que fique mais fácil entender. Obrigada pela apresentação, muito boa. Con mucho Muy gusto. buena. É Maripel, prazer. quantas pessoas, mas você falou que geralmente 5 credenciais são conseguidas para a COP. Essas 5 credenciais conseguem acessar os espaços oficiais ou só os side events? A los espacios oficiales y a los side events. Que estén- Todos os eventos paralelos e os eventos Son 2 semanas, oficiais. en general son 2 semanas. Como são 2 semanas, bom, em geral são 2 semanas. Essas 5 pessoas, então, De estas, unas van a participar na semana 1 y otras algumas participam na primeira semana, outras participam na semana 2. Você pode fazer essa mistura de participantes e de semanas. Lo importante es aprovechar la oportunidad. O importante é aproveitar a oportunidade. Porque tenemos los documentos. Nós temos os Inclusive, puede ser que no documentos e, pero no vayamos a às vezes, conseguimos nos credenciar, mas não participamos em tudo. Às vezes, só consegue ir uma pessoa da organização por questão de recursos, mas nós podemos ser ponte para que outras organizações que não conseguem apresentar todos esses documentos solicitados ou que talvez não tenham a questão jurídica já feita, que essas pessoas consigam
ser parte também. Então, a gente precisa nos beneficiar através da participação e também abrir um canal para que outras pessoas consigam participar. Tem mais uma pergunta e acabou o nosso tempo. Então, vamos responder essa pergunta e depois podemos passar para o encerramento. Tá, tem duas perguntas. Uma é se as organizações credenciadas são representantes de todas as atividades da sociedade, ou seja, de produção, participação ou só ambientais. Olha, as organizações com fins lucrativos e pessoas físicas não podem ser credenciadas. Toda organização que participa precisa ter atividades afins a tudo que tem a ver com ação climática, porque senão a gente teria muitas organizações presentes que não trabalham nessa área. Então, é importante sim ter isso em consideração. E tinha outra, sim, a gravação também será enviada, vocês terão acesso à gravação. E todos os participantes foram registrados, né? Porque se vocês se registraram devidamente, vocês colocaram seu e-mail e vocês vão receber, então, a informação com os links da gravação e as apresentações também. E vocês podem compartilhar tudo isso com outras organizações que não estão presentes hoje. Eu acho que a Paz falou isso. Qualquer pessoa, organização que esteja interessada nessa informação, podem compartilhar com eles. A ideia é essa, disseminar toda essa informação. E assim conseguimos gerar uma maior força. Bueno, muchas gracias, Maribel. Muito obrigada, Maribel. Creo que no había... queda una última pregunta. Tem uma última pergunta que acabaram de colocar aqui. Não, qualquer documento adicional fora da carta tem que estar em um dos 6 idiomas, ou seja, espanhol, inglês, ou seja, aqueles 6 idiomas que mencionamos antes, que estão também na apresentação. São esses os idiomas aceitados. Se o documento estiver em outro idioma, que não é um desses 6, precisa fazer uma tradução, sim. Isso é uma ventaja, ou seja, que nos aceptem os 6 idiomas. É uma vantagem que aceitem os 6 idiomas oficiais das Nações Unidas. É uma vantagem enorme e realmente ajuda no custo dos processos. É que não há excusa. Se cumprem os critérios... Não tem desculpa. Se vocês cumprirem com os critérios, é importante procurar esse credenciamento. Só precisa de paciência mesmo, porque precisa esperar sim um tempo. É um processo. Gracias nuevamente, Maribel. Ok? Muito obrigada mais uma vez, Maribel. É tão bom ver que tudo isso provoca interesse, que teve perguntas. Muito bom. Quando vocês receberem o material, com certeza vão conseguir continuar pesquisando. Muito obrigada a todos por ficarem mais um pouquinho. Vou passar, então, o microfone para a Charlotte, para ela fazer o encerramento da atividade. E depois vocês vão receber todo o material e as gravações nos diferentes idiomas. Great. Thank you very much, Paz. I'm sorry, I'm not sure Obrigada, Paz.
Você quer então que eu faça o fechamento? É isso? Eu acho que tem mais uma pergunta. Lo vi, Charlotte, pero creo que solo nos comentaban. Okay. Dice, soy Judy, represento a la organización civil James Buchanan, vivo en la zona Sim, de... a pergunta da Judite, né, que representa a organização civil James Buchanan, que vive na área aqui em Peru e que estão fazendo um projeto sobre o meio ambiente. E depois aqui perguntam se podem entrar em contato conosco para mais informação. Thank you very much, Claro. Maribel. So then I think Obrigada, we're Maribel, tá bom. time, so we'll Eu close acho out. então que já passamos da hora, então vamos fazer o encerramento. Eu simplesmente queria dizer obrigada mais uma vez a Maribel pela ótima apresentação e eu espero que para todos tenha sido uma apresentação útil para o seu trabalho e espero que isso nos leve a um processo mais inclusivo da COP. Vamos compartilhar com vocês o material nos 3 idiomas. Então, se vocês perderam alguma coisa, vocês vão poder rever os documentos e as gravações. Bom, era isso também. Muito obrigada ao time da Avina, Paz, Paula, todas. E, bom, obrigada aos participantes, obrigada pelas perguntas. Foi realmente um evento ótimo. Muito obrigada e espero vê-los em breve. Muchas gracias. Muito obrigada. Muito obrigada. Até logo. Muchas gracias.